Olá, ser de luz! Castro Dias aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E hoje eu queria falar de um tema muito interessante. O mapa não é território, que seria a subjetividade da realidade e a importância do respeito mútuo, né? Como se eu pudesse assim, enfatizar a realidade como o verdadeiro território, tá? A realidade é o território e nós possuímos um mapa, né? Um mapa desse território, que é a nossa realidade, tudo bem? A nossa realidade desse território, tá? A realidade em si é o território e o mapa é a sua interpretação da realidade. Que por vezes, nós às vezes estamos falando do mesmo assunto, tá? Do mesmo assunto, porém com interpretações diferentes, tá? Uma da outra, e acaba acontecendo muitas discussões, tá? Brigas, guerras, por conta disso, né? De não respeitarmos a interpretação do outro, do próximo, tá? Então, hoje eu tirei esse assunto para conversarmos sobre isso. O mapa não é o território. Esse famoso aforismo, popularizado pelo filósofo e cientista Alfred Korzybski, capta a essência da complexidade da percepção humana e da realidade. Cada indivíduo carrega consigo um mapa interno, moldado por suas experiências, crenças, valores e paradigmas, que usa para navegar pelo território da realidade. Então, cada um, devido às suas crenças, você olha a realidade, a sua realidade não é a mesma do que a do amiguinho, decorrente de suas crenças, de sua vivência, desde sua infância, tá? Você poderia enumerar vários exemplos. A sua ideia de Deus, por exemplo, depende muito da sua criação. Às vezes a gente foi criado, por exemplo, numa família que é muito religiosa, né? Muito religiosa, por exemplo, da igreja evangélica. Então, os conceitos que você teve sobre essa presença divina, né? O Criador, Deus, é de uma forma. Já a outra pessoa que teve a criação, por exemplo, com uma família que é espírita, umbandista, por exemplo, vai ter uma outra interpretação do mesmo ser divino. Então, são duas interpretações diferentes falando sobre o mesmo assunto, tudo bem? Sobre o mesmo Criador, o ser, o uno, seja lá como for a nomenclatura que usemos, estamos falando basicamente da mesma coisa, só que com interpretações diferentes. O fulano que vivia na casa A, ele tinha uma realidade totalmente diferente do fulano que vivia na casa B. Por influência de outras pessoas, da sociedade, de tudo, nós formamos uma ideia, tá? Um mapa do verdadeiro território, que é um só. Nós vemos aquela realidade e, devido às nossas crenças, bloqueios e tudo mais que já estão no nosso subconsciente devido à sociedade, à família e tudo mais, a gente molda essa realidade conforme nossas crenças. E assim, às vezes, há a divergência falando basicamente sobre o mesmo assunto, porque o A, quer impor ao B que ele tem que seguir a ideia, né? O mapa dele. Porém, o B teve a vivência dele. Então, quem está certo? O A e o B estão certos, os dois estão certos.
Então, o A não deve impor nada ao B e o B também não deve impor nada a A. Eles estão falando da mesma coisa, só que com vivências diferentes. Tudo bem? Então, no entanto, é crucial a gente entender que esse mapa é apenas uma representação, tá? E não a realidade em si. Múltiplas verdades e uma realidade. A interpretação da realidade pode variar amplamente de pessoa para pessoa, tá? Pense, por exemplo, em uma pintura famosa. Um observador pode vê-la como uma magnífica representação da beleza humana, enquanto o outro pode enxergá-la como uma crítica social. Ambas as interpretações são válidas, tá? Ambos estão certos. E nenhuma é absoluta. Mas estão falando do mesmo assunto, só que com opiniões diferentes. O perigo da verdade única. Quando nos agarramos à nossa versão da da verdade, né? Como se fosse universal, criamos um terreno fértil para conflitos. As discussões se transformam em batalhas onde cada lado está mais preocupado em impor a sua visão do que em entender ao próximo, ao outro. Essa mentalidade não é só contraproducente, mas como também é a raiz de muitas guerras e discórdias ao longo de toda a nossa história. Tudo bem? Crenças e paradigmas. Os construtores dos mapas, né? Os ajudantes dessa construção de mapa. Nossas crenças e paradigmas, eles atuam como ferramentas para construir nossos mapas internos. Esses, por sua vez, determinam como interpretamos o mundo ao nosso redor. Se duas pessoas têm conjuntos diferentes de crenças e paradigmas, seus mapas serão diferentes e, consequentemente, suas interpretações da realidade também serão. O respeito como solução. Entender que o mapa de cada um é único, pode ser o primeiro passo para resolvermos conflitos. Isso não significa que você tenha que concordar com todas as opiniões e crenças, mas sim respeitar a diversidade de visões. Lembre-se, você não é o dono da verdade absoluta. Você tem que abrir o espaço para o diálogo mais construtivo e enriquecedor, que seja tentar entender a interpretação do mundo do outro para que haja um diálogo. Às vezes nós estamos falando da mesma coisa, lembre-se disso. No fim, estamos falando da mesma realidade, só que com entendimentos diferentes, apenas isso. Tudo bem? Então, a realidade em si é complexa, multifacetada, muito além da capacidade de qualquer mapa individual capturá-la na sua integridade, né? Inteiramente. Em vez de tentar impor nosso próprio mapa como o único válido, seria mais proveitoso aprender e apreciar a rica tapeçaria de perspectiva que cada um traz para a mesa. Desse modo, podemos transcender nossas limitações individuais e nos aproximar de uma compreensão mais completa e harmoniosa do vasto território, né? Que é a vida. Tudo bem? Então, espero que tenha dado assim para você entender um pouco, né? Isso é muito utilizado em programação neurolinguística e devemos, principalmente para quem usa linguagem, conversa, anamnese nas suas terapias, nós devemos não julgar o outro, nós devemos escutar, entender o seu mundo, entender o seu ponto de vista da vida e
para conseguirmos termos um diálogo. Não devemos tentar impor a nossa opinião, a nossa vivência. Muitas das vezes é totalmente diferente, tá? Você viveu certas coisas que B nunca passou. Ele passou por coisas totalmente diferentes. Ele tem crenças diferentes, ele tem limites internos totalmente diferentes dos seus. O que para você você julga valores, alguns valores totalmente necessários para si, na sua vida pessoal, cotidiana, para B, às vezes, não é tão importante. E isso é natural, isso é normal, tá? Então, para você que é terapeuta, principalmente para você que é terapeuta, é bom você, qualquer pessoa, né, mesmo sem ser, usar em terapias, entender a visão do mundo de cada pessoa, tentar adentrar para ter um diálogo comum e entender que muitas das vezes estamos falando até da mesma coisa, né? Da mesma realidade, porém com interpretações diferentes. Tudo bem? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que enriqueça de alguma forma em sua vida. E qualquer dúvida, pode me chamar aqui nos comentários. Até o próximo vídeo e beijos de luz.